Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe você, teu lar, tua família, com toda sorte de bênçãos. E nós vamos para mais uma aula para a glória de Deus, que haja um grande derramar da presença poderosa do Senhor sobre a minha, sobre a tua vida, tua casa, teu lar, toda a tua família, em nome de Jesus, amém? E antes, como sempre, a gente vai orar, nós vamos buscar a presença do nosso Deus, para que o Senhor se mova conforme o querer e a vontade dEle para a minha e para a tua vida. Amém? Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos e te louvamos, Pai, por esse momento que é precioso. Mais uma vez confessamos que Jesus Cristo é nosso único Senhor e Salvador, não há outro. Nós te amamos, Senhor, nós nos rendemos a Ti, ó Pai, e pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo que o Espírito Santo se mova poderosamente, Senhor, e se cumpra hoje e sempre todo o Teu querer, toda a Tua vontade em nossas vidas. Te amamos, Pai, reverenciamos, Senhor, e agradecemos pela Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus, aleluias. Vamos começar falando sobre a divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo divino no sentido absoluto. Sim, prova-se sua divindade pelos seguintes fatos. Atributos divinos lhe são aplicados. Ele é eterno, onipresente, onipotente e onisciente. Salmos 139, versículos 7 ao 10. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir o céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Esse é o nosso Deus. Lucas 1, 35. Lucas 1, 35. Respondendo o anjo, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, o Espírito Santo é Deus. Ele é Deus, Ele é eterno, Ele é onipresente, Ele é onipotente e onisciente. Ele é Deus. 1 Coríntios 2, versículos 10 e 11. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Espírito Santo é Deus. Obras divinas lhe são atribuídas, como criação, regeneração e ressurreição. João 33, versículo 4. João 3, versículo 3 e 4. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? O 5, versículo 5, por favor.
Jesus respondendo, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o Senhor, o Espírito Santo, tem poder na criação e tem poder de transformação na minha vida e na tua vida, nos fazendo nascer de novo. Jesus disse isso. Nós temos que nascer de novo quando aceitamos o Senhor Jesus, e isso através do Espírito Santo. Romanos 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Novamente estamos lendo esse versículo porque eu acho ele tremendo. O Espírito ressuscitou a Cristo, esse mesmo poderosíssimo habita em nós e transforma e traz vida abundante para mim e para você. Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glórias a Deus. O nosso ide, o envio, é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele traz ressurreição, ele traz vida, ele traz transformação para todo aquele que entrega a sua vida ao Senhor Jesus. E ele trabalha, é ele que está trabalhando em todo o tempo para me convencer disso, para convencer a humanidade a respeito de Cristo Jesus. E depois dessa entrega, aí ele faz obras tremendas e poderosas. Muda de uma forma que você tem que pensar muito para lembrar quem você era antes da presença do Espírito Santo. Até o rosto da pessoa muda. Os olhos mudam, porque a Bíblia diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olhe para uma pessoa de Deus. Olhe para uma pessoa de Deus. Você vê a diferença. Você vê até nos dias mais complicados, mais difíceis, você vê a diferença. Um velório de um cristão é diferente. Existe dor, existe choro, existe saudade, mas existe uma paz que é essa convicção de salvação, de vida eterna, essa convicção que somente o Espírito Santo pode dar. Então, existem lutas, existem batalhas, mas quando você olha para uma pessoa tocada e cheia do Espírito Santo, é diferente. É diferente a ponto de muitas pessoas não entenderem. E falam: eu não entendo a sua vida do jeito que está. E você vai para a igreja, e você levanta a mão e adora, e você chora na presença do Senhor, e você celebra a Deus. Eu não consigo entender isso na sua vida. Eu não consigo compreender. Isso é a presença do Espírito Santo. É isso que faz toda uma diferença. Louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor Jesus em nossas vidas. Ele é fiel. O Espírito de Deus, ele é o executivo da Trindade, operando em todas as esferas, tanto físicas quanto morais. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Somos o templo do Espírito Santo e ele está atuando. 1 Coríntios 2,14, habitando na nossa vida. Louvado seja Deus. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É assim. O que acontece com a vida daquele que tem o Espírito Santo? As pessoas olham e não entendem. Não entendem. Como assim você consegue? Como assim
Como mudou? Como você mudou tanto? Como é que uma pessoa, gente, que usuário de drogas, né, que acreditava que a vida nunca fosse mudar, o Senhor levanta, restaura e faz essas pessoas grandes homens e mulheres de Deus na presença do Senhor? O que é isso? Que poder é esse? Que grandeza é essa? A ponto de pessoas olharem e não reconhecerem. É isso que ele faz. A mudança é tão radical, a transformação é tão tremenda, que nem a pessoa que está vivendo consegue entender. Nem a pessoa. E quem está à volta então fica perplexo. Quem está à volta fica não compreende. Eu me lembro que quando eu verdadeiramente tive o meu encontro assim com Jesus aos 19 anos, porque dos 10 eu passei vários processos, dos 10 aos 12 eu estava firme na igreja, até que o meu pastor morreu, aí dos 12 aos 16 fiquei fora e voltei para a igreja. Estava na igreja, 17, 18, estava na igreja, estava caminhando, mas algo muito tremendo, quando eu deixei, quando eu realmente me entreguei, aconteceu na minha vida de uma forma, de uma maneira tão tremenda, que eu sabia que a minha vida nunca mais ia ser a mesma. Eu sabia que Deus estava me chamando para algo muito, muito, muito maior que eu. Gente, é algo sobrenatural. É uma força sobrenatural que você enfrenta mesmo, quem tiver que enfrentar, mas com amor, sabe? Com respeito. Ainda que as pessoas não entendam, você está numa alegria, você está num amor, você está numa paz, que você sabe que toda aquela rejeição, o Senhor, Ele vai operar, Ele vai fazer. Por isso que pessoas, gente, muitas vezes a família não entende, larga tudo e vai fazer missões. Eu amo os missionários, né? Eles são pra mim, eles... eu amo demais. Pra mim eles são... na minha simples maneira de expor, pra mim eu falo, Deus, pra mim eles são os melhores. Pra mim eles são anjos realmente da terra. Largam tudo, vão para onde o Senhor mandar e vão pregar a palavra do Senhor com tanto amor, enquanto a cidade, as pessoas têm tanta facilidade, né? E às vezes cobram tão caro por 1 hora para pregar. Eles estão lá no fim do mundo, às vezes passando necessidade com a família, sabe? Às vezes tem dia que para comer tem que orar e o Senhor tocar coração de pessoas. Tem muita gente ungida, tem muita gente do céu, tem muito anjo de Deus espalhado na terra, gente. Tem 7.000 que não se dobraram. Eu honro demais, eu amo demais. Se eu sei que chegou um missionário na igreja e não tem lugar, se eu tô por perto e escuto, eu faço questão de cuidar e de dar o meu melhor. Porque são anjos preciosos que o Senhor levantou nessa terra para fazer a obra dele. E isso é o Espírito Santo. A pessoa simplesmente ouve o chamado, né? Ouve. A igreja tem que ter ouvido. O que é isso? É o evangelismo, né? Até me lembrei aqui, ó. Não tem a ver com a aula, mas o Espírito de Deus que manda, né? O apóstolo, ele é considerado missionário. Ele é o que sai abrindo a obra de Deus e cuidando, né? Ele é um missionário. Um missionário é um apóstolo, né? É aquele que tem a visão, os 5 sentidos da igreja. Nenhuma igreja pode ser igreja sem esses 5 sentidos. Então o apóstolo, ele tem visão de reino, ele quer abrir a obra de Deus, ele cuida, né? O evangelista é aquele que ouve o chamado de Deus. Ele ouve e ele atende o chamado do Senhor. Ele atende. O pastor é o tato. É aquele que, às vezes o evangelista não entende. Você passa a mão demais. Qual pastor na terra não escutou isso? Você abraça demais. Você está vendo as coisas e você abraça muito, você toca muito. Isso é o tato. O Senhor usa o pastor assim. Ele vai almoçar, jantar na casa da ovelha, ele
quer dar o carinho, quer dar atenção. O pastor é assim, precisa disso, como precisa da audição, como precisa da visão do apóstolo. O profeta é aquele que tem o faro, ele sente o cheiro, ele percebe as coisas que os outros não percebem, né? Ele sabe só o faro, o cheiro de Deus, né? O Espírito de Deus falando com ele sente isso. E o mestre é considerado, ele é a comida, e se não tem o mestre na igreja para ensinar, não pode existir uma igreja sem ensinamento. A pessoa vai comer e pode comer comida azeda, né? Pode comer uma comida azeda, pode comer uma comida ruim, pode comer uma comida que não é do céu. Então, os 5 sentidos tem que ter na igreja. E eu amo esses que dizem sim, o evangelista que diz sim, eu ouvi Deus falar comigo, então eu vou falar do amor de Jesus, eu vou anunciar a Cristo, né? O apóstolo missionário, se eu vou, porque eu preciso abrir um trabalho, o Espírito de Deus falou comigo, eu preciso ir, eu não posso ficar, e aquilo é muito mais forte que ninguém convence. Se ele foi convencido pelo Espírito Santo, ninguém convence, o Espírito de Deus faz todo o resto. O Espírito Santo faz todo o resto com a família toda, e ainda que as pessoas, eu não entendo porque fez isso, eu não entendo, mas está na mão do Senhor. Quando o Espírito Santo determina, as pessoas, elas obedecem, as pessoas de Deus, as pessoas cheias do Espírito Santo, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Está vendo esse mapa aqui atrás? Aqui, ó, cada um que o Senhor quer mandar, Ele manda, vai lá para Mombaça, como por exemplo para mim, vai lá para Mombaça, um lugar, gente, Carnaúba, um lugar que não é sertão do Ceará. E aquilo começou a queimar no meu coração. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer lá? Você tem que ir lá, você tem que ir para lá. E eu me lembro que nós fomos a um retiro. E eu tinha conversado com a pastora Simone, olha, eu estou sentindo de ir para um lugar que se chama Mombaça, que nós precisamos fazer um trabalho lá, e tá queimando meu coração, eu preciso fazer uma visita lá. E quando nós fomos ao retiro, eu me lembro que a gente estava chegando no retiro, e tinha lá uma placa bem grande assim, ó, Mombaça. Naquele momento eu tomei um choque, e a gente estava justamente conversando sobre ir a esse lugar chamado Mombaça, no Ceará, e eu vi aquela placa, eu falei, não, isso não é coincidência, isso não adianta ninguém me falar que é coincidência, não adianta ninguém falar para mim, tudo você quer ver Deus, porque quando você está com o coração queimando pelo Espírito Santo, tudo você sabe que é Deus falando com você. E aí as pessoas, tudo você acha que é Deus, tudo você acha que é confirmação, tudo você acha que tudo é Deus, porque você está orando. E realmente a gente está com um trabalho lá até hoje, para a glória de Deus, e foi tremendo assim a maneira que o Senhor falou. Foi tremenda a maneira que Deus fez. Não posso explicar agora, né, porque a gente está em aula, mas gente, foi um momento da minha vida que enquanto eu não fui, eu só chorava, eu só orava, eu só chorava. E quando eu cheguei naquele lugar, acabou meus problemas em São Paulo. Eu fiquei com vergonha de reclamar, vergonha. Quando eu cheguei naquele lugar, que eu vi que no Brasil tinha um lugar daquele jeito, eu fiquei com vergonha, pedi perdão para Deus, de reclamar tanto, Senhor, me perdoa. Reclamava do trânsito, reclamava tanta... E a igreja achando que tinha problemas aqui em São Paulo. Deus ensina muito para nós. O Espírito Santo é Deus e Ele nos envia para onde Ele quer, da maneira que Ele quer e da forma que Ele quer. Quando Ananias mentiu, Pedro diz, por que você deixou Satanás encher o teu coração e você mentiu para Deus? Porque o Espírito Santo é Deus. Ele é Deus e Ele domina sobre a vida do homem. Ele domina e Ele hoje está atuando na terra para mudar a vida de muitas pessoas, assim como mudou a minha e tem mudado. Jesus disse que Ele é quem convence o ímpio a se deleitar na graça de Deus. João 16, no versículo 8.
João 16, versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Jesus disse isso. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Jesus vem trazer vida, e essa vida abundante, e o Espírito de Deus é que vem trazer essa palavra de arrependimento ao coração do homem, para que mude essa condenação que existia na minha e na tua vida, e ele vem e nos convence do nosso pecado, nos convence da justiça de Deus e nos convenceu que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Por isso, gente, quando o Espírito Santo quer fazer, não existe coração duro. Olha, pode resistir, perde muito tempo, mas quando o Espírito de Deus começa a trabalhar no coração, ele não vai desistir, ele vai trabalhar. E eu estou falando muito especialmente para o crente, tá? O crente, de vez em quando, cai na bobeira, o cristão, de resistir à voz do Espírito Santo. Isso aí é o perder tempo. A partir do momento que eu disse, Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Naquele momento, fui selado, eu tenho um dono, eu tenho um mestre, eu tenho um Deus, eu tenho um Senhor. E ele começa a trabalhar, a me convencer de coisas. E no decorrer da vida, a gente vai mudando, ele vai limpando. Tem muita coisa em mim ainda para tratar, e o Senhor com paciência vai tratando. Mas muitas vezes na vida a gente resistiu. Eu não vou fazer agora. Agora não, depois eu vou. Senhor, depois. Eu já contei esse testemunho várias vezes, mas a coisa na vida que marca para sempre. Nós temos um primo que chama-se Cláudio, que é missionário, e ele contou para mim que um pastor amigo dele nos Estados Unidos, andando, fazendo caminhada, Deus mandou ele atravessar a rua, bater numa porta, e o Senhor falou para ele, o Espírito Santo falou para ele, a porta, uma mulher vai te atender. Quando ela, Senhor, mas eu vou falar o quê? Deixa que eu vou falar na tua boca. Quando ela abriu a porta, o missionário Cláudio me contou que o Senhor tomou o amigo dele, o pastor, e ele começou a dizer, mulher, eu te chamei na tua mocidade, e você me pediu que você queria fazer faculdade. Quando você terminou, eu te chamei novamente, você disse que queria casar, e eu te dei família. Quando você casou, mulher, você me disse que queria ter filhos, não atendeu meu chamado, e eu te dei filhos, e quando tu teve filho, você me disse que precisava criar teus filhos. Você me disse que precisava criar teus filhos e você me disse não de novo. Quando os teus filhos cresceram, mulher, você disse que precisava ajudar com os netos. Teu tempo acabou, mulher. Teu tempo acabou. Porque eu bati na porta do teu coração a vida toda. O teu tempo acabou. E ele entregou essa palavra. E esse pastor disse que passou poucos dias, ele soube que aquela mulher tinha sido recolhida. Então também existem pessoas que mesmo conhecendo Jesus, mesmo conhecendo Deus, mesmo sabendo o seu chamado, dá mais importância às coisas dessa terra aqui. Não se embarace. Não se embarace com as coisas da terra. Ouça a voz do Espírito Santo. Dá sim para criar filho, dá para casar sim, dá para fazer faculdade, mas não dá para dizer não para o Espírito Santo. E eu me lembro que, olha, eu fiquei chocada com esse testemunho. Eu tremi quando ele contou. Senhor, para mim foi muito importante ouvir aquilo. Foi muito importante, porque todas as vezes que eu pensava, depois eu faço, eu lembrava disso. Deus me livre, eu nasci de novo. O salário do pecado é a morte, eu quero viver para Cristo. Deus me guarde, o sangue de Jesus tem poder. E aí rapidinho a gente aprende. O Espírito Santo é Deus,
ele domina sobre a vida do homem, ele tem aliança com aquele que entrega a sua vida a Jesus e ele passa a ser o nosso dono, o nosso Senhor e falar conosco. É muito bom quando a gente pede e ele dá, né? Mas melhor ainda é quando o Senhor, sendo Deus e não precisando de nós, nos dá uma ordem e a gente diz sim para ele. A vida se torna muito maravilhosa. E não estou aqui dizendo que nunca disse não, porque nós somos pecadores e falhos. E eu sei que em algum momento da vida eu disse não. E me arrependo e me envergonho muito disso e temo muito a isso e peço muito a Deus que me ajude a não mais dizer não para o Senhor, para o Espírito Santo, que hoje está dando uma chance para mim e para você. Ele tem o poder de Deus que o ajuda a não voltar atrás. Este poder estará dentro do novo cristão. O cristão, aquele que tem Jesus Cristo, recebe o Espírito Santo e isso nos ajuda a não olhar para trás. Nos faz caminhar para o alvo, prosseguir para frente, porque todas as coisas se faz novas. João 7, 38 e 39. João capítulo 7, 38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Glória a Deus. Tem a orientação divina. Ele ilumina a mente do convertido, de um modo que o faz lembrar-se do que aprendeu, para não cair no laço das heresias, para explicar as dúvidas de pessoas interessadas e para este tem em si a convicção do Deus que serve. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deus seja louvado. A orientação, a inspiração divina do Espírito que a gente precisa todos os dias das nossas vidas. O Espírito Santo ajudando e atuando na vida do homem. Cristão, a pessoa que entrega a sua vida para Jesus, tem dois intercessores. Primeiro, Jesus, Isaías 53, 12. Isaías 53, versículo 12. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Hebreus 7, 25. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus sempre intercedendo por nós. Romanos 8, 26 e 27. Tem a intercessão do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa! Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Que maravilha! A santificação, que implica manter um caráter íntegro na vida cristã, viver com Cristo, viver como Cristo viveu, obedecer às normas da igreja, no sentido moral, espiritual,
Tudo isso, conforme a Bíblia oferece, é um jeito que o Espírito trabalha. É dessa maneira. Romanos 8, no versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É do jeito do Espírito que a gente tem que andar, da forma que o Espírito Santo nos ensina e nos informa através das Escrituras e nos guia todos os dias. Quantos de nós estamos vivendo situações, ou de repente, falamos uma coisa que não era para falar. Gente, como o nosso coração fica triste, não fica? Na hora, você falou coisas, você fez coisas que não era para você fazer, na hora você é tocado, você sabe que é o Espírito Santo. Naquela hora você fala, meu Deus, me perdoa, Senhor, porque Ele é maravilhoso e Ele nos toca, porque Ele corrige a quem ama, Ele exorta para a nossa edificação em Cristo Jesus. Então Ele nos convence do pecado, nos convence. Significa levar ao conhecimento das verdades que de outra maneira seriam postas em dúvida ou rejeitadas. Às vezes pessoas, pai e mãe, falam muito, né? E eles são muito dirigidos pelo Espírito Santo, apesar que pai e mãe erram também. Então aí o filho não ouve, não quer saber, aí vem o Espírito de Deus e fala exatamente tudo outra vez. Aí pode ser que a pessoa também não quer ouvir outra pessoa que às vezes nem nos conhece, vem e fala novamente ao nosso coração, porque o Espírito Santo é maravilhoso. Aquilo que a gente está rejeitando, não quer saber, Ele insiste e Ele prova que Ele está certo, Ele prova para nós que nós estamos errados e nos convence. Nos convence do pecado, nos convence da injustiça, nos convence a viver uma vida de santificação, a uma vida de regeneração em Deus, transformado. Ele nos convence a necessidade de que o Espírito habite em nós, o Espírito venha habitar no meu e no teu coração. João 14, 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós para sempre. Glória a Deus, Jesus. Romanos 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, glória a Deus, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. Mais um versículo para a gente meditar. 1 João, capítulo 2, versículo 27. 1 João, capítulo 2, versículo 27. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Glórias a Deus. Deus está sempre e necessariamente presente em toda parte. Nele vivem todos os homens, nele se move e tem seu ser, mas a habitação interior significa que Deus está presente
de uma maneira nova, mantendo uma relação pessoal com o indivíduo. Esta união com Deus, que é chamada habitação, morada, é produzida realmente pela presença da Trindade completa. Vou repetir, essa morada, essa habitação, ela é algo sobrenatural, surreal, é produzida realmente pela presença da Trindade completa. Eu não posso excluir. Deus é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e é um só Deus habitando em nós. Como se poderá ver por um exemplo do texto supracitado, considerando que o ministério especial do Espírito Santo é o de habitar no coração dos homens, a experiência é geralmente conhecida como morada do Espírito Santo. Pede para Ele, clame a Ele, clame ao Pai, Filho e Espírito Santo. Clame, fala que você quer, que você ama, que você deseja, que você anseia e que sem Ele nada somos, nada temos, nada podemos fazer. Ele é nosso tudo, Ele é nosso tudo. Que Jesus te abençoe muito, 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 muito. Ele te ama e eu também. Fiquem com Deus, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.